Olá! A crosta terrestre é um corpo extremamente dinâmico. Tanto as suas rochas quanto formas de relevo estão em constante transformação. Isso ocorre por causa dos chamados agentes da crosta, ou também conhecidos como agentes do relevo. Esses agentes são divididos em forças endógenas, ou forças do interior da Terra, ou forças exógenas, forças do exterior. Por exemplo, dentre as forças endógenas mais importantes, destaca-se o tectonismo, que está associado ao movimento das placas tectônicas, e o vulcanismo, que está associado a qualquer episódio no qual o magma do interior da Terra extravasa em direção à superfície. E dentre as forças exógenas, a mais importante, destaca-se o chamado intemperismo, que de forma bem geral seria o desgaste das rochas. As forças endógenas, elas são conhecidas como forças formadoras das formas de relevo. Então, as grandes formas de relevo normalmente têm a sua origem em forças do interior da Terra. Já as forças exógenas, elas são chamadas de forças modeladoras das formas de relevo. Na verdade, a crosta, as formas de relevo da crosta, resultam da combinação de forças endógenas e exógenas atuando constantemente sobre as rochas da crosta. Eu agora vou tratar especificamente do tectonismo. O tectonismo ele pode dar origem a outras forças ou a outros movimentos das placas tectônicas. Então, olha só, o tectonismo é o movimento das placas, que pode originar um movimento chamado orogênese e outro movimento chamado epirogênese. A diferença básica entre a orogênese e a epirogênese é o local da placa tectônica onde ocorre essa movimentação. Olha só, a orogênese é um processo que está associado às regiões de bordas de placa, ou seja, ao encontro das placas tectônicas, também conhecidas como margens ativas. Já a epirogênese é um processo que está associado a regiões intraplacas, que seria mais no interior da placa tectônica, conhecida como margens passivas. Vamos pensar um pouco melhor o que significa a orogênese. Olha só, suponha então que eu tenho aqui uma placa A e uma placa B. Orogênese está associado à borda das placas, em encontros de placas tectônicas. Então, essas duas placas elas estão convergindo. Sempre quando duas placas convergem, uma delas, por causa da sua composição físico-química, é sempre mais densa. Suponha então que no caso a placa A ela é mais densa do que a placa B. Quando essas duas placas elas entram em contato, por causa da composição rochosa mais densa da placa A ela acaba então entrando em direção ao interior da Terra, num processo conhecido como subducção. Subducção, então, é a entrada da placa mais densa em direção ao interior da Terra. É claro que, ao entrar em contato com o manto, ela vai sofrer fusão. Só que esse processo ele demora um pouco para acontecer. Então, enquanto a placa A ela não se funde totalmente, o magma do interior da Terra ele acaba extravasando em direção à superfície. Essa região da borda da placa B, por causa da constante saída do magma, por causa do intenso calor produzido por esse processo, as rochas da borda da placa B elas acabam amolecendo. E o constante empurrão da placa A acaba produzindo, então, dobras. Literalmente, as rochas da borda da placa B elas dobram, dando origem aos chamados dobramentos, que também são conhecidos como cordilheiras. Então, as cordilheiras elas se formam literalmente do fato das rochas na borda da placa B terem dobrado. Essa ilustração eu acho que deixa um pouco mais claro o processo. Olha só, a placa A colidindo com a placa B, por causa do intenso calor envolvido no processo, as rochas elas acabam todas dobrando. Na superfície surgem então as chamadas cordilheiras. Associados a esses dobramentos, o movimento orogênico ele também pode produzir falhamentos. O que são falhamentos? Estruturas falhadas é essa ideia aqui, ó. Era uma estrutura
contínua, só que ela acabou ficando falhada justamente por conta desse movimento chamado orogênese. Pensando um pouco agora na epirogênese, ela não vai acontecer na região então de bordas de placa, ela vai acontecer mais no interior da placa. Então vamos pensar naquele desenho anterior. A placa A está convergindo com a placa B. A placa A sofreu o processo de subducção e a placa B sofreu a orogênese, ou a formação do dobramento. Como uma das consequências dessa colisão, olha só o que eu fiz aqui com essa linha pontilhada. Pode ser que toda a placa B sofra lentos movimentos verticais de subida ou descida. Qualquer movimento vertical de subida ou descida de uma placa tectônica é chamado de movimento epirogênico. Ele é um movimento bem lento, praticamente imperceptível, e está associado a qualquer movimento, então, ou de subida e descida, que pode ser provocado por um peso maior sobre a placa. Por exemplo, numa época de glaciação, enche de gelo a placa tectônica. Um lado da placa vai afundar, o outro lado da placa ele vai soerguer. O problema é que se a placa ela ficar subindo e descendo constantemente, a placa ela é composta de material rochoso. De tanto subir e descer, pode ser que em determinado local dessa placa ela sofra uma fratura. Essa fratura, imagine então que isso daqui é a placa B depois de subir e descer. Essa fratura, geologicamente falando, ela é chamada de falhamento. Então, também como consequência do processo epirogênico, podem ocorrer falhamentos. Essa ilustração deixa um pouco mais claro qual é a ideia. Olha só, de tanto a placa subir e descer, falhou. Um bloco soergueu e outros blocos ficaram na mesma altura. Essa parte que soergueu ela é chamada de epirogênese positiva ou Horst. Aqui, o contrário, uma parte desceu. Essa parte que desceu é epirogênese negativa ou chamado de Graben. No caso de toda a placa sul-americana, uma borda deu origem à Cordilheira dos Andes. Todo o restante da placa sul-americana sofreu epirogênese. Então, por exemplo, o rio Amazonas, que um dia correu em direção ao Pacífico, passou a correr ao Atlântico, claro, em função de movimentos epirogênicos.